Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, mais um dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui nesse canal Boa Semente. Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, aprendendo mais um dia na Palavra de Deus o que significa o Espírito Santo na nossa vida. A incredulidade pode tornar o coração humano perverso e rebelde contra Deus. Não se deve confundir incredulidade com dúvida do homem que está em busca da verdade, como aconteceu com Tomé. Nós vamos ler aqui em João 20 e 27, que está escrito: Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Já damos início da incredulidade do homem. Mesmo que Tomé estava com Jesus, discípulo de Jesus, mas depois da morte de Cristo, ele achou que ele tinha que tocar para acreditar que realmente era o nosso Cristo vivo. Então o Senhor disse para ele, Tomé, seja crente, não incrédulo. Então nós temos que ter a crença, realmente crer no poder de Deus, daquilo que nós não vê, mas nós cremos que realmente o Senhor vive e reina para todo sempre. Nós também vamos ver aqui em João 14, em versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Jesus explicando que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém pode ver o nosso Deus se não for por Cristo. Para os irmãos entenderem, quando o Espírito nos convence, Ele nos adverte a respeito de nossa incredulidade ou rejeição a Deus. Sem essa convicção não há conversão genuína. Somente os que os convencem de que estão perdidos no seu estado de pecador são candidatos à salvação. Então, a partir do momento que nós temos essa convicção, aceitemos a Cristo como Salvador, como nós lemos aqui no versículo, que Jesus explicou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, no momento que nós aceitemos a Jesus, então nós vamos ter o entendimento que nós agora temos o conhecimento da verdade, do caminho e da vida, que é o nosso Cristo vivo. Assim vimos que aquele que está conosco diariamente é o Consolador. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, como acabamos de ler aqui, então nós vamos receber o Espírito Santo. Pois quando Jesus ele entra em nossa vida, ele já faz a limpeza. Ele expulsa todo o mal que habitava em nossa vida antes. Então vai haver agora uma limpeza na vida do homem e da mulher, e o Espírito Santo vai entrar, morar, cuidar daquela vida. Então nós vamos compreender o que significa o Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, do ser humano. O Espírito Santo, ele pensa. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem vai interceder pelos santos? O Espírito Santo. Ele vai ver a nossa intenção para que nós possamos ser abençoados por Ele. Vai sondar a nossa vida. E Ele vai começar a ver como que o ser humano
estar na presença dele, para ele poder usar a nossa vida aqui na terra. Então o Espírito Santo, ele pensa, ele é uma pessoa, então ele pensa a chegar de examinar o nosso coração, para então o Senhor começar a operar maravilha. O Espírito Santo deseja, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui está falando na palavra do Senhor sobre os dons. O Senhor dá os dons de maravilha, dá o dom de pregar, o dom de orar, o dom de expulsar os demônios. Muitos dons maravilhosos o Senhor dá, mas o Espírito são o mesmo. Pode ser variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. Então, ele deseja. Qual é o desejo do Espírito Santo? É fazer com que nós sejamos usados em tuas mãos como vaso de honra na sua casa de oração ou aonde nós for pregar a sua palavra. Nós vamos ler também que o Espírito Santo lhe ama. Nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 15, versículo 30. Que diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que o combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Aqui é Paulo falando. Em todas as viagens, em todos os lugares que ele parava, ele sempre estava pregando a palavra. Então ele aqui pediu para aqueles irmãos que estavam ali junto com ele, que orasse por ele, para que em todo lugar que ele fosse, o Espírito Santo usasse a sua vida com poder e autoridade. Então nos dias de hoje também, nós devemos orar por aqueles irmãos que viajam, aqueles irmãos que evangelizam, aqueles irmãos que tomam conta da obra do Senhor, para que Deus venha usar com poder e graça na sua obra. Porque o homem em si mesmo, humano, naturalmente, ele não tem condição de tomar conta da obra do Senhor, porque é espiritualmente. Cuida da obra de Deus, cuida das almas, cuida do rebanho do Senhor, tem que ter sabedoria através do Espírito Santo de Deus, os dons que o Senhor tem a distribuir para cada um, em nome de Jesus. Então nós temos que ajudar na oração. Então o Espírito Santo, ele ama, para que cada um de nós possamos ter o amor de Deus em nosso coração, para sentir que aquele irmão em Cristo Jesus, aquela pessoa, nosso próximo, está passando por alguma coisa e nós precisamos de ajudar, graças a Deus. O Espírito Santo, ele se alegra. Nós vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que significa? Que isto traz alegria. Então o Espírito Santo, ele traz alegria com esses frutos maravilhosos que o Senhor derrama sobre cada um que dá lugar para o Espírito Santo operar. O Senhor tem prazer em encher os seus servos, a tua serva, com essa alegria de servir ao Senhor cada dia. É possível entristecer o Espírito Santo? Sim, é possível nós entristecer por alguma coisa que nós fazemos que não agrada ao Espírito de Deus. Nós vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, e versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Que nesse canal nós já explicamos por que entristece o Espírito Santo. Nós somos falhos, nós somos muitas vezes momento que entra o orgulho por causa da carne,
E isso é um grande perigo para a vida do ser humano. Então nós temos que ter vigilância, um cuidado muito especial, pedir para Deus, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Então nós pedindo para Deus que o Senhor zele por nós, cuide de nós, para que nós não venha cair em pecado e perder o Espírito Santo. E nós temos que tomar bastante cuidado. O Espírito Santo, ele fala. Vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqui, o Senhor mais uma vez nos alerta que quando nós ouvir a voz do Espírito Santo, não devemos endurecer o nosso coração. Nós temos que abrir o coração para o Espírito Santo falar. Aqui nós lemos que o Espírito Santo ele fala, né? Nós sentimos isso que o Espírito Santo fala e com certeza ele fala. Nós temos exemplos que muitas vezes alguma coisa que nós estamos fazendo desagradável a nosso Deus, o Espírito Santo vem e nos alerta, fala conosco. Chega para nós alguma coisa que nós estamos fazendo, nós sentimos naquela hora e ouvimos a voz de Deus. Não faça tal coisa. Eu posso até dizer aos irmãos, uma certa vez eu passei por uma situação que eu tinha que ir por um caminho que era o caminho da minha casa. E o Espírito Santo falou comigo, não passe por aí. Então o Espírito Santo, ele fala. E quando ele fala, a Bíblia está dizendo que nós não devemos endurecer o coração, ouvir e obedecer. Porque com certeza nós vamos ser abençoados, vamos ter livramento, Deus vai ser conosco. Agora, se nós desobedecer, como aqui está dizendo sobre aquele povo no deserto, eles perderam até de entrar na cidade santa por desobedecer, no lugar onde manava leite e mel. Então desobedeceram e não entraram na cidade, a qual era preparada por Deus. Então nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Vimos que o Espírito de Deus é aquele que nos capacita, conduz a nossa vida cristã, que a Bíblia diz que o homem bom são guiados pelo Senhor. Isso significa que ele é o único verdadeiro, somente podemos chegar à verdade por meio dele, a qual conforto poderia ser melhor para o cristão do que compreender que o próprio Deus habita em nós. Então nós temos que entender que o Espírito Santo ele habita em nossa vida. Então nós temos a maneira de nós obedecermos e chegar no lugar da verdade, que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, que ele conduz, né? A Bíblia está dizendo aqui que ele conduz o servo de Deus. Então nós temos que entender que cada dia o Espírito Santo tem um prazer de nos orientar cada passo. Aí nós vamos ler aqui, irmão, qual é o papel do Espírito Santo na vida de um cristão. Segundo o Evangelho de João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então aqui o próprio Jesus falando que o Espírito Santo dá o testemunho de Jesus, e ele também quem nos conscientizar de quem é a pessoa de Jesus, a qual nossa tarefa no mundo, a tarefa dos servos de Deus, dos cristãos. Então o nosso Cristo vivo já estava alertando, se ele não fosse para o céu, o Espírito Santo não viria para estar conosco. E os irmãos podem observar que quando Jesus ele partiu, antes do Espírito Santo vir, os discípulos já voltaram a fazer o que eles faziam, voltaram a pescar, porque eles achou que eles não tinha mais Jesus com eles.
Então eles não estavam com aquela esperança que realmente Jesus ia cumprir sua palavra. Mas Jesus falou para eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E eles observaram que precisavam estar em Jerusalém para buscar o Espírito Santo. E nós vamos ler mais um pouquinho sobre João, capítulo 16, versículo 7 ao 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então ali o Senhor Jesus já explicou para os discípulos que se ele não fosse, como eu acabei de falar, o Espírito Santo não viria. Aqui ele está dizendo que através do Espírito Santo ia convencer o pecador do pecado e do juízo. E que o diabo também já estava sendo o príncipe deste mundo e estava sendo já julgado por Jesus. Assim que o Senhor desceu ao inferno, ele já deu uma ordem para Satanás. E tudo isso, irmão, o Espírito Santo é que nos dá essa graça para que nós possamos entender o Evangelho. Se não fosse o Espírito Santo, irmão, nós ficávamos sem entendimento. Nós ficava com nossos segundos pensamentos e nós ia com certeza pecar e não ia ter condições de nós ser salvos. Mas graças a Deus que Jesus veio, morreu, mas ele ressuscitou dos mortos, foi para a glória e enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós e nos dar a direção, o que nós há de fazer na face da terra. Nós vamos ler também aqui em Atos, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ali os que estavam junto com Pedro, eles compungiram, quer dizer, eles se arrependeram de ouvir o que Pedro falava, como eles deviam fazer. Então Pedro explicou para ele que tinha que haver o arrependimento para poder estar na presença de Deus e receber o Espírito Santo. Tem que ter, irmãos, o arrependimento do que fizemos, do que nós praticávamos, o que nós praticamos. Porque não, às vezes nós peca por pensamento, por palavra, por obras, por abrir nossa boca por alguma coisa, falar do que não convém. O Espírito Santo não se agrada. Então nós temos que fazer o quê? Se arrepender todo momento da nossa vida. Pedir perdão a Deus e com certeza o nosso Deus, nosso Cristo vivo vai nos perdoar. E o Espírito Santo vai continuar usando a nossa vida na face da terra. Nós podemos ver aqui também que o Espírito Santo na igreja é o nosso elo de ligação para com Deus. Pai, Filho, é o nosso intercessor, protetor que guia para o que devemos ou não fazer, que é o Espírito Santo. Ele nos guia, ele é a nossa proteção, ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo é tudo em nossa vida, para que nós possamos ter a direção do que fazer. Como age o Espírito Santo em nossas vidas? Em toda esta realidade do mistério de Deus, o Espírito Santo está sempre presente. Na criação, o Espírito pairava sobre as águas. Nós temos certeza que nós lemos na palavra do Senhor que o Espírito Santo não tinha, irmãos, com quem ele se mover, pois não tinha habitantes. Então ele pairava sobre a água. E quando o nosso Deus ele criou, estava na criação,
E o Espírito Santo já estava, Jesus já estava com Deus, o Espírito Santo já estava com Deus ali, porque sempre ele usava essa palavra, façamos. E nós vamos ver que na redenção o Espírito cobria com a sua sombra Maria, mãe de Jesus. Na santificação, o Espírito que atua por amor na vontade do Pai e do Filho. Nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 1 e versículo 35, que diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, nosso Deus está falando sobre Maria, mãe de Jesus. Ela foi uma jovem virgem escolhida por Deus, e o anjo chegou a ela e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Então o Senhor Deus falou: Descerá sobre ti Espírito Santo. E a virgem, que era Maria, recebeu a virtude do Espírito Santo para cobrir ela, para guardar ela, para livrar ela de todo mal. A mãe de Jesus. Então ela era uma mulher como nós, só que ela era uma pura, era uma virgem. E o nosso Deus, ele achou graça em Maria e viu que ela tinha condições, possibilidade. O Senhor capacitou para ela ter o Filho Jesus, a qual aqui na palavra de Deus está dizendo que cobriu ela com esta sombra da virtude do nosso Deus, pelo que também o santo, que era Jesus, que ia nascer, seria chamado Filho de Deus. Então, que ia nascer estava no ventre dela o santo, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas. Um Deus único ainda, que formado por três pessoas, a Santíssima Trindade. Não precisa de explicação, é simplesmente um mistério da fé. Então, o Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo não precisa de explicação. Ele é um mistério tremendo que, por mais que nós procure compreender, entender, por mais que seja pessoas estudados, psicólogas, tentam querer compreender o mistério de Deus, não conseguem. Porque a palavra de Deus diz que mesmo que nós queira saber de tudo, nós não sabemos de nada. Então, nosso Deus, cada dia, a sua palavra ela é renovada. Cada dia tem um poder diferente que o Senhor usa os seus servos, as suas servas, com o mistério da fé, com o mistério divino. Que a fé é algo tremendo na vida do cristão. Deus não pode ser definido, mas pode ser descrito, tornando presente em hinos e pregações. Como assim? Às vezes você está tão triste, abatido, abalado por tantas coisas como está acontecendo no dia de hoje. Você passa em frente à casa de Deus, você ouve um louvor. Então o Espírito Santo está usando aquela vida para louvar e falar contigo. A pregação, Deus está usando aquele homem, aquela mulher para falar contigo através do Espírito Santo na palavra, na oração. Então o Espírito Santo tem a sua maneira de trabalhar. Deus é o Criador, aquele que criou os céus, a terra, e seja o Criador do universo. Jesus é a personificação de Deus. Quando se fala que Jesus é Deus, não significa que Ele seja o Pai. Ele é o Filho, com a autoridade do Pai, com a mesma natureza e com o mesmo propósito. Então, o nosso Deus, Ele é o Criador. Jesus é o Salvador. O Espírito Santo é o Consolador. Mas eles são três pessoas e um só, né? Então, coisa linda que o Espírito de Deus, Ele trabalha de uma forma fora do comum. Que por mais que nós tente querer explicações, irmãos, é difícil. Mas o importante, como Jesus disse, bem-aventurado aquele que não viu
e crer. Então o nosso benefício é crer que nós realmente acreditamos que o nosso Deus pode fazer todas as coisas para ser beneficiado por Ele. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós como cristãos, irmãos, ou você que não é cristão está nos ouvindo, como a nossa minha irmã Maria, ela sempre está aí ouvindo, então preste bastante atenção na palavra do Senhor. Aqui está dizendo amados, quer dizer, todos que estão me ouvindo, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, é bíblico, é a palavra de Deus se cumprindo. Então há muito profeta que eles se levantam e não pede para Deus discernimento, não ora a Deus, se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando. Então a pessoa tem que ter o discernimento, provai se o espírito que está falando é de Deus, se é Deus que está mandando falar. Se não é Deus que está mandando falar, que é você, o seu pensamento, não fale. Deixa para você mesmo, vai orando ao Senhor, vai pedindo a Deus misericórdia. Mas não fale aquilo que Deus não te disse, porque duro juízo é para aquele que fala o que Deus não mandou. Então nós temos que fazer prova de Deus, não ficar escutando qualquer coisa que estão falando por aí. Vamos ver dentro da palavra do Senhor. A melhor profecia vem da palavra. A melhor profecia está aqui dentro. O que Deus falou, o que está se cumprindo, está tudo escrito aqui. Hoje nós estamos aí vendo as pragas, mas já está escrito na Bíblia. Hoje nós estamos vendo pai contra filho, filho contra pai, tanta morte, tanta coisa está acontecendo dentro da palavra do Senhor. O amor de muitos se esfriando, dentro da palavra do Senhor está escrito. Então nós temos que ler a Bíblia. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós lemos aí o que o Espírito Santo ele faz. Então, se nós tivermos o Espírito Santo, nós temos palavra de Deus para falar. E com certeza o Espírito Santo vai lá, toca na sua vida, o Espírito Santo vai lá, testifica que é Ele que está falando. Porque o seu coração começa a arder, começa a sentir alegria, e é tremendo. Então nós vamos orar agora. Eu creio que vocês entenderam o que é o trabalhar do Espírito Santo na face da terra, na vida do ser humano. E agora nós vamos fazer uma oração. Você que está do outro lado, ore comigo, para que Deus possa abrir a nossa mente, abrir a tua mente. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, nesta hora tão especial de oração, Senhor, te peço perdão, Senhor Jesus, dos meus pecados, minhas falhas, Senhor, as minhas maldades, meu Deus, no nosso pensamento, palavra e obra, porque eu sei o Deus, ó Pai, que tem crido, que até aqui o Senhor tem nos orientado grandemente diante da sua palavra, Senhor. Ó Espírito da glória, tenha de misericórdia daquele que está nos ouvindo, daqueles que fizeram, Senhor, um propósito de estar lendo a tua palavra juntamente conosco, e o Espírito de Deus possa trabalhar nesses corações, convencer do pecado, convencer das coisas terríveis desse mundo e abrir o seu coração para entender as coisas divinas. Espírito Santo, opera maravilha, como nós lemos que o Senhor fala, que o Senhor pensa, que o Senhor ama. Ó Espírito da glória, trabalha tremendamente na salvação, na libertação dessas almas que estão carentes, quem sabe agora tem vida triste, meu Deus, alegra. Aqueles que estão ali chorando, meu Deus, enxuga essas lágrimas. Aqueles que estão, meu Pai, passando por um momento tão difícil, desempregado, faltando ali o pão de cada dia na sua família, que o Senhor venha suprir a sua necessidade, venha abrir as portas do emprego, mesmo, Senhor, com essa pandemia tão difícil,
da porta ser aberta, mas o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor pode, meu Deus, nesta hora, realizar, meu Pai, o sonho destas vidas, pelo poder da sua misericórdia. Meu Deus, abençoa meus irmãos em Cristo, que estão passando por provas, por luta, por dificuldade. Muitos até mesmo perdeu alguém da sua família. Há quantas vidas, meu Pai, que até mesmo seu coração está faltando consolo, conforto, mas o Espírito da glória tem poder em ajudar em toda a área da sua vida. Ó Deus, nós sendo homem e mulher, não temos condições por ser humano de até mesmo dizer para alguém, não chore, mas é tão difícil quando alguém perde e ouvir essa palavra, como não chorar por alguém que perdeu, por até mesmo a mãe, um pai, um esposo, uma esposa, filhos, não importa quem são da família que perdeu, mas agora, Senhor, está com falta até mesmo, Senhor, de comer, aquele desejo de comer, desejo de dormir, porque a saudade é grande, a falta daquela vida é grande em seu coração. Mas Deus, ajuda esta vida que pode estar agora, Senhor, passando por essas situações, mas o nosso Deus é poder, Ele é puro, Ele é justo para alcançar esta vida, meu Pai, nessas necessidades. Deus amado, eu te apresento nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estão ali, ó Deus, internados, aqueles que estão passando, Senhor, nesta hora, Jesus, para ser entubado, uma aflição, meu Deus, da família, que não pode visitá-lo. Deus, tenha compaixão, visita todos, meu Pai, na face dessa terra, que todos estão passando iguais a situação da pandemia, Senhor, dos vírus, meu Deus, muitas mortes, muitas coisas terríveis, mas o sangue de Jesus garante vitória. Ó Espírito Santo de poder, vai ao encontro daqueles que ainda estão trabalhando, que têm condições de trabalhar nas empresas, aqueles que estão trabalhando numa firma, embora bem, Senhor, com muitos limites, mas eles estão ali, Senhor, se esforçando, porque tem por necessidade. Ó Espírito da glória, ajuda eles, livra, Senhor, desses vírus malditos, livra, Senhor da glória, de pessoas que estão na sua casa, até mesmo já com os sintomas, mas Senhor, dá o livramento, ajuda que esse pulmão não seja atingido por infecções, mas que o Senhor dá a vitória, estenda a tua mão, alcança com teu poder, Espírito de Deus poderoso, toma essas criancinhas nas tuas mãos, dá o livramento de todos os vírus malditos, Senhor, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Põe tuas mãos gloriosas, visita, meu Deus, a minha irmã Maria, minha irmã Benta, visita nossa irmã Elisete, meu Pai, visita toda a família, Senhor, das suas servas, visita a Roberta, visita, meu Pai, a sua família, toma conta, meu Deus, dos meus filhos, das minhas filhas, da minha família em geral, de perto e de longe. Senhor, derrama da sua graça, do seu poder, porque todos nesse momento precisamos muito das orações, precisamos do livramento do Senhor, e o nosso Deus está olhando para a face da terra, contemplando aquele coração que está ali contrito, aquele coração quebrantado, aquele coração humilhado na presença do Deus vivo. Espírito Santo, faz uma obra divina, que aquele que está afastado da tua presença volte para Jesus, volte para o Senhor correndo nesse momento para os pés de Cristo, porque senão pode perecer. Ó Deus, dai a vitória, abre esse coração, faz morada, opera maravilha, Senhor, para que teu nome venha a ser glorificado. Espírito Santo, como nós acabamos de ler, que o Senhor tem poder em sondar, sonda essas vidas, meu Deus, que através dessa oração, através, Senhor, do ensinamento da sua palavra, que o Senhor venha tocar fortemente, meu Deus, toca agora, para que eles possam aceitar o Senhor como Salvador da tua alma. Volte para Cristo nesse momento, aquele que está querendo parar em tudo, que o Senhor venha tocar, meu Deus, seu coração desperta, porque Jesus está voltando, Jesus está nesse momento despertando a cada vida, dando oportunidade para se achegar aos teus pés. Jesus, confirma esta obra divina, abençoa grandemente, para que cada dia nossos corações estejam preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Tende misericórdia, confirma a tua obra, Pai, porque eu creio nas tuas promessas, que o Espírito de Deus pode fazer coisas grandes,
firmes em cada coração. Meu Deus, dai a bênção, é o que eu te peço nesta hora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica nesse lar, fica com estas vidas, Pai, orientando cada dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais um dia maravilhoso que nós tivemos aqui na presença do Senhor. Falar de Jesus é coisa linda, e eu quero que os irmãos continuem, irmãos, se inscrevendo, compartilhando, colocando seus nomes na oração. Eu não posso fazer nada pelos irmãos, mas o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, Ele pode visitá-lo em toda a área da sua vida. O que você está precisando, Deus pode ser contigo e pode fazer maravilha. Aleluia, é só crer. E nós vamos despedir. Deus abençoe os irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida, em nome do Senhor.